Permaneça perto da luz. Como viver diante do mal sem deixar que ele habite em nós? Uma das coisas mais difíceis no seguimento de Jesus é descobrir que nem sempre podemos retirar o mal do lugar onde estamos. Vivemos no mundo, trabalhamos, estudamos, convivemos em família, participamos da comunidade e encontramos pessoas diferentes de nós. Às vezes enfrentamos desonestidade, injustiça, manipulação, inveja, crueldade, incompreensão e até feridas causadas por aqueles de quem esperávamos amor. Mas o Evangelho nos ensina algo essencial. Não precisamos nos tornar semelhantes àquilo que combatemos. O cristão é chamado a permanecer na luz, mesmo quando está cercado pela escuridão. E é aqui que a vocação franciscana secular ganha uma beleza especial. São Francisco de Assis não fugiu do mundo ferido. Ele entrou nele com o coração transformado pelo Evangelho. Encontrou os pobres, os leprosos, os excluídos, os conflitos e as feridas de seu tempo e, em vez de responder ao mundo com a mesma lógica do mundo, procurou responder com Cristo. A vocação da Ordem Franciscana Secular nasce justamente desse desejo: viver o Evangelho no cotidiano como leigos e leigas, permanecendo no mundo sem pertencer à lógica do mundo. Reconheça o mal sem perder a caridade. Ser franciscano não significa chamar o mal de bem. São Francisco era homem de paz, mas não era indiferente à injustiça. A caridade não exige que fechemos os olhos diante daquilo que fere a dignidade humana. É preciso ter coragem para reconhecer aquilo que está errado, denunciar o que precisa ser denunciado e proteger aqueles que precisam de proteção. Mas fazemos isso sem permitir que o ódio tome conta do coração. Verdade sem ódio. Justiça sem vingança. Correção sem humilhação. Justiça sem vingança. Não reproduza aquilo que você combate. Talvez esta seja uma das maiores batalhas espirituais. Alguém mente para você e surge a tentação de mentir também. Alguém humilha você e você deseja humilhá-lo. Alguém age com crueldade e pouco a pouco você começa a responder com a mesma crueldade. É assim que o mal se multiplica. O Evangelho nos apresenta outro caminho: romper a corrente. Não permita que a violência recebida determine a pessoa que você se tornará. Não deixe que a escuridão dos outros apague a luz que Cristo acendeu em você. Perdoar não significa permitir que o mal continue. Francisco nos ensina a fraternidade, mas fraternidade não é ingenuidade. Há momentos em que precisamos dizer não. Precisamos estabelecer limites. Precisamos nos afastar. Precisamos pedir ajuda. Precisamos proteger alguém. Precisamos denunciar uma injustiça. O perdão cristão não significa oferecer ao outro uma autorização para continuar ferindo. Perdoar é entregar a Deus o desejo de vingança e escolher não permitir que a ferida determine nosso coração. A prudência nos ensina a discernir como amar. Quando falar, quando silenciar, quando permanecer e quando partir. Não deixe a raiva se tornar sua identidade. Existe uma diferença entre desejar justiça e desejar vingança. O franciscano não é chamado a ser uma pessoa passiva diante da injustiça, mas também não pode permitir que a luta contra o mal transforme seu coração em um lugar de ódio. Podemos combater a injustiça sem odiar as pessoas. Podemos defender os vulneráveis sem buscar destruir quem errou. Podemos falar a verdade sem perder a misericórdia. A paz franciscana não é covardia. É uma coragem que nasce do Evangelho. Permaneça perto de Cristo. Ninguém consegue permanecer continuamente diante da escuridão sem correr o risco de se acostumar com ela. Por isso, precisamos voltar constantemente à fonte. Ore, participe da Eucaristia, busque o sacramento da reconciliação. Leia o Evangelho, silencie diante de Deus. Cultive a fraternidade. Caminhe com pessoas que alimentem sua fé. E, sobretudo, permaneça perto de Cristo. Porque quem deseja levar luz ao mundo precisa primeiro deixar-se iluminar por Cristo. São Francisco e o Lobo de Gúbio. A história do Lobo de Gúbio, narrada nas Fioretti, revela uma imagem extraordinária do modo franciscano de enfrentar aquilo que assusta. O lobo aterrorizava a cidade e havia causado grande sofrimento. Francisco não ignorou o perigo. Não fingiu que nada estava acontecendo. Ele saiu ao encontro do lobo, fez o sinal da cruz, chamou-o de Irmão Lobo. Francisco não respondeu à violência com outra violência, mas também não foi ingênuo diante do perigo. Ele confrontou o problema e buscou um caminho de reconciliação. O resultado foi um pacto de paz. O lobo deixaria de atacar e a comunidade assumiria a responsabilidade de cuidar dele. Talvez essa história tenha algo muito importante a nos dizer hoje. Não precisamos nos tornar lobos porque encontramos lobos pelo caminho. Podemos enfrentar o perigo sem abandonar a fraternidade. Podemos defender a verdade sem abandonar a caridade. Podemos estabelecer limites sem cultivar ódio. Podemos buscar justiça sem alimentar vingança. E se Deus estiver chamando você, talvez você já tenha experimentado tudo isso na sua própria vida. Talvez esteja cansado de responder ao mal com o mal. Talvez tenha percebido que sozinho é difícil permanecer fiel ao Evangelho. Talvez exista dentro de você um desejo de servir, de viver a fé de maneira mais profunda, de construir a paz, cuidar da criação, estar próximo dos pobres e feridos e testemunhar Cristo no cotidiano. Talvez esse desejo seja uma pergunta vocacional. A Ordem Franciscana Secular é uma vocação para homens e mulheres que desejam seguir Jesus Cristo à maneira de São Francisco de Assis,
vivendo o evangelho na família, no trabalho, na sociedade, na igreja e na fraternidade. Não é necessário abandonar sua vida cotidiana para ser franciscano secular. É justamente nela que a vocação se realiza. No casamento, na profissão, na comunidade, na escola, na família, nas relações humanas, nas escolhas de cada dia. O franciscano secular procura transformar o cotidiano em lugar de encontro com Deus. Talvez você seja chamado a ser uma pequena luz. O mundo não precisa de mais pessoas reproduzindo a violência que recebem. Precisa de homens e mulheres capazes de permanecer firmes na verdade sem perder a ternura. Precisa de pessoas que saibam dizer: eu não vou devolver o mal que recebi. Eu não permitirei que a injustiça destrua minha esperança. Eu posso perdoar sem abandonar a prudência. Posso buscar justiça sem desejar vingança. Posso enfrentar a escuridão sem me tornar escuridão. Foi assim que Francisco procurou viver. E talvez seja assim que Cristo esteja chamando você a viver hoje. Não para fugir do mundo, mas para ser presença do Evangelho dentro dele. Não para ser perfeito, mas para caminhar em fraternidade. Não para vencer pessoas, mas para vencer em nós tudo aquilo que nos afasta do amor. Não para apagar o mundo, mas para acender nele pequenas luzes de esperança. Um chamado à vocação franciscana secular. Se o seu coração deseja viver o Evangelho com simplicidade, fraternidade, paz, cuidado com os pobres, compromisso com a criação e presença cristã no mundo, talvez São Francisco esteja ajudando você a descobrir uma nova maneira de seguir Cristo. A vocação franciscana secular começa muitas vezes com uma pergunta simples: Senhor, o que queres que eu faça? E talvez a resposta esteja começando a nascer dentro de você. Procure uma fraternidade da ordem franciscana secular próxima de sua comunidade. Venha conhecer, venha caminhar, venha discernir. Porque a vocação não é apenas um chamado para fazer alguma coisa. É um chamado para tornar-se aquilo que Deus sonhou. E no meio de um mundo que muitas vezes parece escuro, talvez Deus esteja chamando você para ser uma dessas pequenas luzes que não deixam a esperança morrer. Oração vocacional. Senhor Jesus, luz do mundo, não permitas que as sombras que encontro pelo caminho apaguem a luz que colocaste em meu coração. Ensina-me, como Francisco de Assis, a reconhecer o mal sem odiar, a buscar a justiça sem vingança, a perdoar sem abandonar a prudência e a construir a paz sem fugir da verdade. Se houver em mim uma semente de vocação franciscana, ajuda-me a reconhecê-la. Dá-me coragem para responder ao teu chamado e humildade para caminhar em fraternidade, que eu possa viver o Evangelho, na minha família, no meu trabalho, na igreja, na sociedade e em toda a criação. E quando eu encontrar lobos pelo caminho, não permitas que eu me torne lobo, que eu permaneça teu filho, irmão de todos e servo da paz. Senhor, faze de mim instrumento da tua luz. Por intercessão de São Francisco de Assis, Santa Clara e de todos os santos da família franciscana, conduze meus passos no caminho da vocação. Amém. Não deixe que o mal que você encontra no mundo determine o bem que você pode realizar. Talvez a luz esteja chamando você. Venha conhecer a Ordem Franciscana Secular. Olá, paz e bem, eu me chamo Irmã Sofia. Neste dia, nessa segunda-feira, quero suplicar-vos que o bom Deus lhe conceda toda a paz, mas que nós também estejamos unidos com toda a Santa Igreja em oração pelas almas que padecem agonizantes no purgatório. Deus os abençoe.